Rin era a única pessoa que realmente entendia Obito e o aceitava por quem ele era. Eles compartilhavam um vínculo especial que transcendia a amizade. Ninguém era mais ligado na Rin do que Obito. Eles basicamente viviam juntos. Não importava as besteiras que ele fazia ou as feridas que ele escondia. Rin conseguia descobrir tudo apenas com seus olhos. Seu sorriso meigo era sempre dirigido a ele. Além disso, foi ela quem o ajudou a entrar na academia, desde os momentos em que ninguém acreditava nele. Sua determinação florescia, pois ele sabia que a Rin estaria observando tudo. Ela também foi a única que ficou realmente feliz na promoção de Obito ao rank de Chunin, unidos por um passado em comum e pelo sonho de um futuro de paz. Rin também demonstrava seus sentimentos de amor e atração por ele, como nos momentos em que Rin ficava feliz ao seu lado e corava com ele. O amor de Obito e Rin era profundo e verdadeiro. Ele sacrificou-se por ela durante a missão em Kanabe e sempre foi leal a ela. Sempre quando Rin procurava alguém para lhe fazer companhia, conversar, compartilhar sonhos ou sorrir juntos, ao invés dela procurar por Kakashi, ela sempre procurava por Obito. Rin sempre estava lá pelo Obito quando ele se encontrava treinando sozinho. Em um momento crucial na relação deles, ela, movida pelo amor e atração, se aproximou dele. Então chegou perto o suficiente de seu rosto e quase o beijou. O brilho em seus olhos e o sorriso em seu rosto revelaram um sentimento que ia muito além da amizade, uma paixão que florescia em seu coração pelo jovem Uchiha. Essa cena faz um paralelo com uma cena do Naruto clássico, enquanto Sakura tenta beijar Sasuke. Ela estava apaixonada pelo Obito, mas tinha uma leve atração pela fama e habilidades de Kakashi. Da mesma forma que Hinata observava Naruto treinando quando criança, Rin fazia o mesmo, porém de uma forma menos tímida. Tem várias vezes que vemos alguns personagens em Naruto chorando, mas curiosamente só existe uma cena em que Rinohara chorou, que foi quando Obito foi esmagado. Rin também tinha um belo costume de demonstrar seu amor pegando nas mãos dele de forma amorosa, ou guiando sempre adiante com ela. E isso não aconteceu uma vez ou outra, foram várias vezes, onde mesmo nos momentos de adversidade, Rin estava sempre lá, de mãos dadas com ele. Como por exemplo, quando ele machucou sua mão com uma kunai durante o treinamento, quando ela pegou em sua mão firmando a promessa que ele seria um grande Hokage algum dia, quando ele foi esmagado e não queria abandoná-lo, e por fim quando ela recebeu na vida após morte. Ao contrário do que muitos pensam, nunca houve romantismo entre Rinohara e Kakashi Hatake. Anteriormente, Rin havia tentado se declarar para Kakashi durante a missão em Kanabe, mas depois de descobrir o duro choque da realidade de que Kakashi Hatake, seu crush de infância, havia escolhido por sua livre e espontânea vontade lhe abandonar para morrer, ao invés de escolher lhe salvar e valorizá-la, ela acabou ficando profundamente triste com isso. E nem mesmo quando Kakashi a rejeitou, ela chorou. A partir desse ponto, ela parou de correr atrás de Kakashi, e agora sentia falta e ansiava por Obito, sem saber que ele estava vivo. Quando a missão em Kanabe acabou e Kakashi acordou, ao invés de estar ali esperando Kakashi acordar, sem dar importância para Obito, aconteceu exatamente o contrário. Assim que Kakashi acordou, Rin não estava nem aí para ele. Na verdade, ela estava um pouco mais à frente, observando as estrelas, pensando em qual delas seria Obito, o que demonstra que seus sentimentos por Obito eram bem mais profundos do que seus sentimentos superficiais pelas habilidades de Kakashi. Uma cena que muitas pessoas usam para falar que a Rin estava afim de Kakashi foi quando ela supostamente orquestrou toda uma festa dedicada ao Kakashi e chamou a todos para darem um presente para ele devido à sua promoção de Jonin. No entanto, vejamos o que está realmente escrito no bilhete. Estamos planejando comemorar a promoção dele a Jonin. Por favor, pense em um presente. Falando de forma específica, não foi a Rin quem planejou dar esse presente a ele, porque ao dizer estamos planejando, quer dizer que havia mais pessoas envolvidas, ou seja, a turma de Kakashi. Agora vejamos a reação de Kakashi ao receber o presente de Rin. Percebam que Kakashi sempre foi exatamente seco e totalmente desinteressado em relação a Rin, e nunca sequer deu um pingo de moral para ela, a tratando apenas como uma peça, como ele mesmo dizia. Por mais que ela tentasse agradá-lo, ele sempre foi curto e grosso com ela. Tanto que a ideologia que Kakashi defendia não era de proteger e valorizar seus companheiros de equipe,
mas sim de valorizar as regras da sociedade ninja. A personalidade de Kakashi era completamente oposta à de Rin, e isso certamente teve um peso significativo para sua desilusão de que Kakashi Hatake seria o cara certo para ela, coisa que obviamente não era. Tanto é que ele nem mesmo mediu suas palavras ao confessar para ela que ele não só a havia abandonado para morrer nas mãos dos inimigos, como também havia decidido por sua livre e espontânea vontade. Um tempo depois de sua completa desilusão, Rin nunca mais tentou nada com ele. Não existe nenhum embasamento canônico que mostre que ela amava Kakashi romanticamente, mas sim que apenas sentia um sentimento superficial, mas que se dissipou com o tempo. O crush de Rin por Kakashi durou pouco tempo suficiente para que ela amadurecesse emocionalmente e entendesse não só seus próprios sentimentos, como também os sentimentos de Kakashi e os de Obito. Após a morte de Rin, Kakashi passou a vê-la algumas vezes como uma forma de pesadelos, seja com ele dormindo ou acordando. E percebam que toda vez que Kakashi via a Rin, nunca foi no sentido romântico. Afinal, Kakashi tinha os pesadelos porque ele estava sofrendo de estresse pós-traumático, normal com tramas de guerra. Até mesmo no arco Semi-Filler foi demonstrado isso, aonde Kakashi e Yamato salvam Yokimi e Buri, e Kakashi lembrou de Rin quando o Chidori quase acerta nela. Essa foi a primeira vez em que Kakashi viu a Rin numa outra garota, mas mesmo Yukimi sendo parecida com Rin, ele nunca nem sequer tentou nada com ela, pois era claro o seu desinteresse em romantismo. Agora, a segunda vez, acontece durante o episódio Semi-Filler 288. Durante esse episódio, nós vemos uma luta. Quando a luta termina, nós podemos ver como Kakashi enxergava a Rin. Ele a viu numa kunoichi, chamada Han, que apareceu como uma miragem de Rin. Até mesmo quando Kakashi viu a silhueta de Rin na Han, não foi com intenções românticas, ele a viu como uma companheira. Essa cena faz uma ligação direta entre a missão em que Kakashi, Gai e Rin estavam quando adolescentes, e Rin voltou com reforços, com Han também trazendo reforços para eles durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Da mesma forma, alguns até podem tentar usar as partes em que Kakashi visitava o túmulo da Rin para falar para ela. Isso é tudo ultra secreto, mas o filho do Minato Sensei nascerá em breve, uma geração que não conhecerá a guerra. Se ao menos tivéssemos nascido um pouco mais tarde, do mesmo jeito que Kakashi disse isso ao túmulo de Rin no capítulo 607, ele literalmente segundos depois desta cena disse que diria o mesmo, porém para o túmulo de Obito. Ou seja, suas palavras não foram direcionadas apenas a Rin, e sim aos seus ex-companheiros de time. Não houve nada de romantismo nessa cena. Isso é um exagero lógico, que ignora o fato de Kakashi estar apenas pensando na próxima geração. Outra cena que mostra novamente que Kakashi não dava relevância apenas a Rin é no capítulo 177 do mangá. Kakashi tenta conversar com Sasuke sobre a vingança. Sasuke estava revoltado pelas palavras de Kakashi, e Sasuke diz para ele: "E se eu tivesse matado a pessoa que você mais ama, o quão longe você iria do que acabou de falar? Eu posso te fazer sentir a verdadeira dor." A pergunta direta de Sasuke para Kakashi se referia apenas a uma única pessoa, ao dizer que a pessoa que você mais ama. Logo, Kakashi teria que responder também de forma singular e pensando na Rin, certo? Pois é, mas não foi isso que Kakashi respondeu. Vejamos sua resposta: "Não iria adiantar nada. Infelizmente, para mim, essa pessoa não existe. Essas pessoas já foram mortas." Isso mostra que Kakashi nunca teve uma única pessoa específica e especial em sua vida na qual ele amasse, romanticamente falando. Sua resposta primária já nega o objetivo principal de Sasuke, afirmando que para ele a pessoa que ele mais ama não existe e nunca existiu. E isso se reforça quando Kakashi responde a pergunta final do Sasuke no plural e não no singular, apontando para Minato, Obito e Rin, ou seja, seu time, e não uma pessoa específica. E se você está curtindo essa análise, por favor, apoie o nosso canal curtindo e comentando um comentário relevante para que esse vídeo chegue para mais pessoas, beleza? Bem, temos outra cena em que Kakashi pensa não apenas na Rin como no Obito também. Ele se refere aos dois como amigo. Quando Rin foi sequestrada na primeira vez,
Kakashi tomou como sua prioridade a missão e não a salvar a vida de Rin. Ele só passou a protegê-la não porque gostava dela, mas simplesmente porque Obito lhe fez prometer que cuidaria dela. Em outras palavras, ele prometeu protegê-la não porque ele queria, mas porque ele firmou uma promessa ao Obito em seu leito de morte. E isso é mostrado 2 vezes, com o próprio Kakashi dizendo isso, uma no capítulo 244 e outra no capítulo 629. Agora vamos para o capítulo 686. Nesse capítulo, Kaguya manda o time 7 e Obito para outra dimensão, onde a gravidade é muito pesada e eles mal conseguem se mover. Nisso, dá a Kaguya uma excelente oportunidade para matar seus inimigos. Ela faz a primeira tentativa, mas falha, pois Naruto e Sasuke conseguem desviar. Kakashi e Obito tentam servir de escudo humano para os protegerem. Neste momento, temos um vislumbre do espírito de Rin, ajudando Obito e Kakashi. Percebam que nesse momento, após ver o espírito de Rin, podemos ver que Kakashi está pensando em relação a ela. Obrigado, Rin. Obito e eu estaremos com você em breve. Vamos poder falar um com o outro novamente. E pro outro lado, vemos os pensamentos de Obito em relação a ela. Rin, da próxima vez, eu gostaria se você pudesse passar um tempo sozinha comigo. Kakashi não vai nos atrapalhar. Como vocês puderam ver claramente, as intenções de Kakashi com a Rin nunca foram do romantismo. Ele sempre viu como sendo apenas uma companheira e nunca teve a intenção de namorá-la. Alguns podem até citar o capítulo 629 para afirmar que ela morreu nas mãos de Kakashi porque o amava romanticamente. Entendimento fora do contexto. A página no mangá tem um fundo cinza e as palavras de Obito são mostradas por um texto solto na tela. E o que isso quer dizer? Um texto solto na tela demonstra pensamentos ou opiniões de um personagem a respeito de alguém ou algo. E o fundo cinza mostra que um personagem está se lembrando de um evento passado. Combinando esses 2 fatores, aquela cena em que Obito diz ele preferiu morrer pelas mãos daquele que ela amava, nada mais era do que os achismos, interpretações equivocadas do Obito a respeito daquilo que ele havia visto ou entendido da situação. Então, as palavras do Obito nesse momento não são só equivocadas, como também tolas e desconexas com aquilo que realmente aconteceu, e ele não sabia o que realmente tinha acontecido com a Rin naquele momento. Tudo o que ele falou foi aquilo que ele achava, e não o que realmente aconteceu, pois no capítulo 675, Madara quebra em pedaços tudo o que Obito falou que achava ser verdade no capítulo 629. Então, um capítulo anula o outro. Rin morreu pelas mãos de Kakashi porque foi tudo calculado pelo Madara para que acontecesse exatamente daquela forma que aconteceu. Agora vamos explorar as emoções complexas envolvendo esse riquíssimo personagem. A morte da Rin foi o golpe mais devastador para Obito, que mudou sua vida e influenciou suas decisões futuras de seguir no plano Olho da Lua para estabelecer a paz definitiva para todos. No momento em que ele testemunhou sua morte pelas mãos de seu companheiro, algo se quebrou dentro dele. A dor que ele sentiu foi imensurável, não apenas por perder alguém que ele amava profundamente, mas também pelo fato que a pessoa responsável era alguém que prometeu que iria proteger a Rin. Somente sentindo o mesmo desespero que ele, ouvindo seus gritos de dor, de ódio e de agonia e de pura revolta, podemos ter uma ideia do quanto seu coração ficou completamente destroçado ao segurar o cadáver da única pessoa que verdadeiramente lhe amou. Ela era a única esperança e luz em meio à escuridão e podridão do mundo ninja. Isso o levou a buscar refúgio na ideia do mundo ilusório, onde Rin ainda estava viva e onde ele poderia viver em paz ao lado dela. Quando tentou convencer Kakashi sobre o plano Tsukuyomi infinito, ele criou 2 genjutsu. No primeiro, Rin parecia quando criança, se declarando para Kakashi. No segundo, o próprio Obito, também quando criança, falava sobre seu sonho de se tornar Hokage. Esses genjutsu não refletiam a realidade, mas sim as percepções distorcidas de Obito. Ele imaginava que essas seriam as palavras de Rin, se baseando em achismos. Obito acreditava que o Tsukuyomi infinito era a única maneira de corrigir o mundo e recuperar a paz que ele tanto desejava. Apesar de sua determinação, era claro que sua mente estava profundamente perturbada e que sua busca por um paraíso ilusório era uma fuga desesperada de sua dor insuportável.
assim como o ninja que mais amou Uchihas disse para Sasuke no capítulo 618, não há clã que ame mais que os Uchihas. Ele preferia viver em um paraíso ilusório com Rin do que enfrentar um mundo sem ela. Durante todo esse tempo, Rin mesmo após a sua morte o observava. Ela nunca desistiu dele, mantendo a esperança de que um dia eles estariam juntos novamente. A esperança de Kakashi não era Rin, mas sim a nova geração, enquanto a esperança de Obito sempre foi a Rin. Enquanto Kakashi teve pesadelos por um tempo que depois passaram, Obito passou a enxergar apenas trevas. Um vácuo, nada mais tinha significância para ele. Rin foi o principal fator que fez Obito desistir do mundo, mas também foi sua luz para o caminho de volta. Mesmo nas profundezas da tristeza e do ódio durante a Guerra Ninja, suas lembranças de Rin o guiaram, o inspirando a reconhecer seus erros e buscar redenção, mesmo quando já quase era tarde demais. Essa é a diferença entre o vilão e o anti-vilão. Um anti-vilão é um personagem que, embora possa ter métodos ou motivações radicais, age por uma causa nobre ou compreensível. Eles podem fazer parte do conflito central de uma história, mas suas intenções não são puramente maléficas, como as dos vilões. Isso significa que o personagem pode realizar ações tipicamente associadas a vilões, mas suas motivações são mais complexas e muitas vezes alinhadas com um bem maior ou uma causa justa. O antivilão acredita que o caminho que está seguindo é o certo e que suas ações serão justificadas no fim, como se o mundo fosse uma criança que precisasse de uma vacina para a doença que está lhe corroendo, mas só que ele tivesse a cura. A criança pode chorar e espernear, mas o antivilão está disposto a vê-la sofrer, acreditando possuir a resposta para o intenso sofrimento. Além disso, o vilão tradicional geralmente não se arrepende das coisas que fez. O antivilão, por outro lado, tem a capacidade de se arrepender e mudar. Ele pode refletir suas ações e eventualmente perceber os danos causados, buscando redenção ou uma nova direção para alcançar seus objetivos de uma maneira menos brutal. Agora que já mostramos que tanto Kakashi quanto Rin não sentiam nada de romântico um pelo outro, mostramos e humanizamos os sentimentos de Obito Uchiha, vamos prosseguir. Afinal, quem Rinohara realmente amava? As palavras cruéis do Zetsu Negro ecoavam na mente de Obito. Ele é apenas um lixo. Ele será odiado tanto por aliados quanto inimigos. E nenhum amigo ou parente ficará triste por ele. Ele está sozinho, não vai restar nada dele. Ele perdeu aqueles que amava, não pode realizar os seus sonhos. Ele foi usado, perdeu seu espaço. Tudo o que ele fez redundou em falha. Você pode morrer agora. Obito aceitou seu destino, acreditando que merecia morrer, refletindo seus crimes e falhas. Percebam que as palavras do Zetsu Negro, de que nenhum aliado ficaria triste por ele, se mostraram erradas. Naruto e Kakashi viram além dos erros de Obito e reconheceram o garoto cheio de alegria, sonhos e amor que ele um dia foi. Apesar de tudo, Obito tentou fazer um pequeno esforço para compensar seus erros, mesmo sabendo que era praticamente tarde demais. Em Naruto, quando alguém morre sentindo algum tipo de arrependimento profundo por algo que você não tenha conseguido realizar em vida, a pessoa acaba ficando presa, esperando essa pendência ser resolvida para conseguir prosseguir para a vida após a morte. Quando Obito morreu, havia alguém no outro lado esperando por ele. Mas quem o amaria tanto a ponto de esperar 20 anos inteiros, esperando passar toda a eternidade somente com ele? Quem estava esperando pelo Obito Uchiha era nada mais, nada menos que Rinohara. Rin, ao invés de seguir em frente sem nenhum tipo de arrependimento, pois ela teria morrido pelas mãos daquele que ela amava, segundo as palavras de Obito no capítulo 629, após sua morte, ela ficou não só arrependida profundamente, como também escolheu ficar e esperar entre a vida e a morte, ficando assim presa entre a vida pós-morte durante 20 longos anos. Percebam que o sorriso e o brilho nos olhos de Rin ao reencontrar Obito era o mesmo de quando ela tentou beijá-lo anteriormente. Percebam também a cor rosa usada nessa cena. Rosa lembra as árvores de sakura japonesas. Os casais amam passear por lugares que contenham essas árvores, pois o rosa é usado como a cor do romance e do amor. E como essa cor estava sendo transmitida nessa cena, então esses eram os sentimentos dela por ele sendo manifestados. E como para ele também estava rosa, então seus sentimentos entraram em correspondência com os dela. Um tanto quanto filosófico, não é mesmo? Rin deixou claro em suas palavras que sua espera tinha como objetivo esperar apenas pelo Obito, para ser apenas seu par,
Ao tentar pedir perdão pelas coisas que fez, sua resposta foi mais compassiva e gentil de todas. Ela confirma que esteve observando Obito o tempo todo, ou seja, Rin viu tudo o que Obito fez: atacar Konoha com a Kyuubi, corromper a Akatsuki, iniciar a Quarta Guerra Ninja, controlar o Mizukage e Agora, entre outras ações. Desde sua morte, ela estava observando a vida dele, sem mencionar Kakashi em momento algum. Ela sabia exatamente no que ele pensava, porque desistiu de ser Hokage para buscar o plano Olho da Lua e o que levou a isso. Ao invés de continuar submisso ao Madara e insistir no Tsukuyomi infinito, Obito decidiu se voltar contra ele, em tentar fazer o possível e impossível para tentar compensar as atrocidades que ele já tinha cometido e compensar pelo menos um pouco os seus atos. Mesmo perdido em meio às trevas, Obito ainda se manteve fiel em cumprir a promessa que ele fez a ela na infância, que foi de trazer a paz ao mundo, acabando com as guerras. Tanto Sakura quanto Rin perdoaram completamente tanto Sasuke quanto Obito, independentemente dos crimes que eles tivessem cometido, pois ambas sabiam que nenhum dos dois eram maus. Ambos foram enganados e manipulados de alguma forma. Rin, ao ouvir o nome do Kakashi, sua expressão já não era mais a mesma que anteriormente. Ao invés de corar, ficar impressionada, ansiosa ou tímida, ela apenas comentou sobre ele com palavras de amizade e não de romantismo. Quando Obito foi se despedir de Kakashi, ele mencionou que Rin o estava esperando. Kakashi ficou satisfeito com isso. Assim como Kakashi não fez questão nenhuma de rever a Rin, ela também não demonstrou nenhum interesse de querer rever Kakashi. Isso porque Rin já tinha superado Kakashi, e como já provamos, Kakashi também nunca gostou dela de forma romântica. Se a Rin amava apenas Kakashi, como várias e várias wikis e artigos da internet afirmam, porque o coração dela desejou passar toda a eternidade somente com Obito Uchiha. Alguns podem até se surpreender com isso, mas existem diversos paralelos entre Naruto e Hinata e Obito e Rin, que algumas pessoas podem ter deixado passar despercebido. Tanto Rin quanto Hinata afirmaram estarem sempre observando tanto Obito quanto Naruto. Naruto e Hinata já andaram um do lado do outro da mesma forma que Obito e Rin. Desde criança, Hinata cuidava do Naruto de forma simbólica, com uma pomada. Rin cuidava de Obito quando se feria, cuidando dele desde jovens. Rin, quando jovem, já tentou beijar Obito, chegando bem pertinho de seu rosto com seus olhos brilhando por ele, enquanto Hinata já desmaiou só pela aproximação do rosto do Naruto do dela. No filme Naruto Celeste, vemos uma cena em que Naruto pega nas mãos de Hinata, e na infância de Obito, vemos Rin fazendo exatamente a mesma coisa com ele, pegando nas mãos dele da mesma forma. Hinata acabou sendo reconhecida pelo Naruto na saga Celeste e acabaram se casando no final. Rin acabou reconhecendo Obito e o escolheu como seu par, o esperando para passar toda a eternidade somente com ele. Hinata ajudou Naruto nas primeiras etapas do exame Chunin, enquanto Rin fez a mesma coisa com Obito. Naruto já viu Hinata ser morta pelas mãos do Pen, enquanto Obito já viu Rin morrer pelas mãos do Kakashi. Hinata apoiava os sonhos do Naruto de se tornar Hokage. Rin fazia exatamente a mesma coisa desde o início. Ela sempre acreditou no Obito. Hinata observava Naruto treinando desde jovem. Rin fazia a mesma coisa com Obito. Durante a academia, Hinata ficou chateada com a derrota do Naruto contra o Sasuke, enquanto todos os outros ficavam felizes, inclusive Sakura, que estava torcendo para o Sasuke. Aconteceu a mesma coisa na época do Obito, enquanto estavam todos impressionados com as habilidades geniais de Kakashi e estavam admirados por suas habilidades, a única que não ficou feliz pelo Obito ter perdido a luta foi Rin. A quantidade de paralelos que existem de Naruto e Hinata com Obito e Rin é realmente impressionante. Alguns detalhes interessantes a se considerar. Rin foi a primeira do time Minato a morrer, Kakashi foi o segundo, e Obito o terceiro. Se houvesse algum tipo de sentimento romântico de Rin por Kakashi ou vice-versa, Kakashi teria se reencontrado com Rin no momento de sua morte, mas não foi isso que aconteceu. Ele se encontrou com seu pai Sakuma após sua morte, não a Rin. O que podemos dizer do casal Obito-Rin? A devoção de Obito e Rin era inabalável, transcendendo a vida e morte literalmente, tanto que Rin não pôde seguir em frente sem que o Obito Uchiha estivesse com ela.
A presença de Rin era a fonte de amor, amizade e esperança para Obito, enquanto ele era seu porto seguro, onde ela poderia compartilhar seu amor, sua amizade, otimismo e um futuro de felicidade juntos. As personalidades e habilidades de Obito e Rin se complementavam perfeitamente. Obito Uchiha era apaixonado, impulsivo, emotivo e determinado. Era movido por um forte senso de justiça e desejo de proteger aqueles que amava. Apesar de sua natureza áspera, ele era guiado por um coração bondoso e um profundo senso de lealdade. Ele sempre buscou fazer aquilo na qual achava que era certo, tendo sua natureza bondosa e leal. Rinohara é gentil, compassiva, amorosa e altruísta. Era a personificação da luz e da esperança. Sua capacidade de ver o lado bom das pessoas inspirava Obito todos os dias, tanto que Rin não desistiu de Obito, mesmo quando ele estava perdido na escuridão. E com imensa facilidade, Rin o perdoou por todos os seus crimes e pecados em vida. O escolheu para ser seu par para sempre. A natureza protetora de Obito se encaixava perfeitamente com a gentileza e compaixão de Rin. Ele se sentia motivado a ser sua melhor versão para protegê-la, enquanto ela o guiava como sua luz e o incentivava a seguir seus sonhos. A confiança mútua era notável, criando um porto seguro, um para o outro, em meio a uma amizade que estava se transformando em amor. Em suma, a compatibilidade de personalidades entre Obito e Rin era perfeita. Obito Rin é uma história de amor trágica, mas também bela e inspiradora, que continua a emocionar os fãs de Naruto até hoje. É tão óbvio que Obito e a Rin teriam acabado juntos se tudo tivesse corrido bem, que nem acredito que ainda seja uma dúvida na fandom. Como se é possível notar, comparar a relação de Obito e Rin com Sakura e Naruto não faz sentido nenhum, pois para quem conhece e acompanhou a relação de Naruto e Sakura, sabe que é muito diferente de Obito e de Rin. Quando Obito fala em sua morte que olhar para o Naruto é como se fosse vê-lo no passado, ele não estava se referindo ao relacionamento dele com Rin em comparação com a Sakura. Isso nunca foi comparado canonicamente. O que se foi comparado foi o desejo de ambos de se tornarem Hokages e a ansiedade que ambos compartilhavam por esse mesmo sonho. Entretanto, se formos dizer que o Obito é o Naruto da antiga geração, porque ele queria ser Hokage, então dentro de Naruto existem diversos outros, como por exemplo Kiba, Dan, Nawaki, Minato, Kushina, Konohamaru e Sarada. Fora Naruto e Obito, todos esses personagens também tinham essa mesma ambição. Então seriam eles outros Narutos ou seriam cópias exatas do protagonista? Ou a única semelhança é o compartilhamento desse desejo pelo cargo de Hokage? É claro que não, cada um deles são indivíduos únicos, mas carregando consigo semelhanças de vida. Sejamos sensatos, pessoal. O relacionamento de Obito e de Rin era muito oposto ao de Naruto e Sakura. E Rin não podia ser mais diferente de Sakura no quesito relacionamento e comportamento. Inclusive, se compararmos Kakashi e Sasuke, sendo eles muito diferentes, não só em suas decisões, como em personalidades e objetivos, logo concluímos que aquele famoso meme de que o Obito é o Naruto que não perdeu a esperança, Kakashi é o Sasuke que nunca buscou por vingança, e Sakura é a Rin que se casou com seu crush, não passa de uma falácia sem fundamento. Esse meme surgiu apenas analisando esses personagens de forma extremamente superficial, sem profundidade. Para vocês terem uma ideia do quão fraca essa comparação é de fato, então teremos também que dizer que Kakashi é o Orochimaru da nova geração, Obito é o Jiraiya e a Rin é a Tsunade, pois o time Hiruzen era o time 7 anterior ao de Minato, assim como o time Minato é o time anterior ao de Kakashi. As fotos até podem ser um pouco parecidas, mas isso não significa que uma geração seja outra, como se elas fossem como reencarnações um do outro, pois cada um deles são únicos, com suas próprias histórias, personalidades e comportamentos. Minato, sendo o maior gênio e prodígio da história da Folha, conheceu Kushina logo durante a Academia Ninja, onde a jovem Kushina, uma mera forasteira, havia recém-chegado à vila. Ao chegar na academia, suas primeiras palavras foram de sua determinação em se tornar Hokage. Ela despertou a curiosidade dos outros alunos, só que apenas um deles se levantou e se pronunciou, que foi Minato, camiseta 10. Ele disse que, assim como ela, ele tinha o mesmo desejo de ser Hokage, mas Kushina não dava nenhuma bola para ele. Mesmo que Minato sorrisse para ela, ela não lhe dava créditos.
Com a sua presença na academia, alguns alunos começaram a implicar com ela pelo fato dela ser ruiva. Isso fez com que Kushina inicialmente odiasse seus lindos cabelos ruivos. Kushina foi apelidada pelos outros de Tomate, numa tentativa de menosprezá-la. Só que Kushina não era uma donzela em perigo, na verdade, ela era uma garota forte e independente que não precisava ficar constantemente sendo salva por alguém. Ela conseguia muito bem se defender e cuidar de si mesma. Então, de Tomate, ela ganhou um outro apelido chamada de Pimenta Escarlate ou Pimenta Ardente, dependendo da tradução. Um dia, quando Kushina andava em Konoha, um dos garotos que costumava apanhar dela apareceu, junto de seu irmão mais velho. Ele queria fazê-la apanhar também, para se vingar por todas as vezes que Kushina havia batido nele. Kushina apanhou desse garoto mais velho e teve seus cabelos puxados de forma violenta, arrancando alguns fios de seu cabelo. Ela conseguiu se soltar na base da dor, e ao se soltar, ela conseguiu revidar e derrubar o garoto mais velho. O garoto foi embora, dizendo que uma mera forasteira jamais seria Hokage. E Minato, que estava adiante sob os troncos de uma árvore, estava lá, observando tudo. Mas Minato não fez nada para ajudar Kushina, o que a fez ficar realmente com raiva dele, dizendo que ele era um covarde, igual a todos os outros. E antes mesmo que Minato pudesse tentar se explicar, ela correu. Só que tinha algo a mais, Kushina também era Jinchuriki da Kyuubi, antes de Naruto e após Mito. Ela foi forçada a se transformar na Jinchuriki da Nove Caudas, por ser uma descendente direta do clã Uzumaki, que era especialista na arte do selamento. Devido ser a Jinchuriki do Nove Caudas, certa vez, um grupo de ninjas foram enviados para sequestrá-la, para usá-la como arma de guerra. Kushina arrancou alguns fios de seu cabelo e o jogou no chão, tentando formar uma trilha na esperança de que alguém sentisse sua falta ou encontrasse a trilha e a seguisse para que a encontrassem. Só que ela estava indo em direção às fronteiras de Konoha e estava à noite. As chances de alguém aparecer para lhe ajudar eram praticamente nulas. Ela estava cansada e ferida, não conseguiria se livrar de vários ninjas adultos sozinha, então ela tinha simplesmente desistido e aceitado seu destino. Todavia, enquanto ela andava com seus sequestradores para fora da vila, uma sombra apareceu. Como uma sombra no meio da noite, esse ninja eliminou os ninjas um a um, até que sobrasse apenas Kushina, andando completamente exausta em meio à escuridão da noite. Quando esse ninja se mostrou diante dela, a princípio ela não reconheceu, mas quando a luz da lua o iluminou, ela conseguiu ver quem era. Era Minato, o garoto que sempre foi tímido com ela na academia. Feliz ao vê-lo, Kushina sorriu, mas estava tão cansada que quase caiu no chão. Antes que ela caísse, Minato se aproximou rapidamente dela e conseguiu segurá-la. Com ela em seus braços, Kushina passou a ver Minato com outros olhos. Ele subiu em uma árvore com ela em seu colo, ao falar que ele tinha achado a trilha do cabelo dela e que ele a salvou porque ele não queria perdê-la. Kushina o questionou sobre o fato dela ser uma forasteira e que ele nunca falou com ela ou ajudou. Minato respondeu dizendo que ela estava em Konoha, então ela era um deles. Além disso, ela não precisava de ajuda, pois Minato sabia que ela era forte de corpo e mente. A partir deste momento, Kushina passou a ver Minato como o maior ninja de todos, não pelas suas habilidades naturais ou qualquer tipo de fama na academia. Kushina não era uma fã de Minato como Rin era de Kakashi ou como Kari, Ino e Sakura eram de Sasuke. Na verdade, Kushina admirou Minato não pelo que ele era capaz de fazer ou por ser bonito. Ela o admirou pelo nível de consideração que Minato tinha com ela. Minato tornou-se mais do que alguém importante para Kushina, pois ela se apaixonou por ele e passaram a adolescência como um casal. Ambos tinham o sonho de se tornarem Hokages, mas quem realmente conseguiu esse feito foi Minato, que foi selecionado pelo conselho de Konoha a assumir o posto de quarto Hokage, já que o terceiro Hokage havia decidido se aposentar. Kushina eventualmente ficou grávida de Minato, então ela decidiu se aposentar como ninja e virou uma dona de casa. A história da relação deles continua na One Shot de Minato, onde conta um pouco mais do que aconteceu com eles após a Academia Ninja e antes de Minato se tornar Hokage e Kushina dar a luz a Naruto. Inicialmente, Kushina acha que Minato não quer ficar com ela por vontade própria, mas não é exatamente isso, ele só está preocupado de perdê-la para
para Kyuubi. Kushina estava sendo mantida em proteção numa barreira que limitava a influência de Kurama sobre ela, mas por Minato estar saindo, ela estava se sentindo abandonada, pois tem sido assim desde que ela era criança, pois sua serventia como ninja sempre foi de ser um recipiente da 9 caudas, nunca sendo tratada com o devido respeito. Kushina teve algumas conversas com Mito Uzumaki. Enquanto isso, Minato focava em criar de uma vez por todas o Rasengan. Eventualmente, com uma compreensão rápida do funcionamento de seu chakra pelo Jiraiya, Minato conseguiu formar o Rasengan. Quando se reencontraram de novo, Minato explicou que o motivo dele ter se afastado dela temporariamente era que no cenário que eles se encontravam, estavam em guerra. Então Minato queria criar uma técnica que correspondesse ao imenso chakra de Kushina, sendo uma Jinchuriki. Tudo porque ele não queria perdê-la. Nesse momento, de repente, Kurama tenta tomar o controle de Kushina, a fazendo entrar em sua forma Jinchuriki. Minato diz a Kurama que ele gosta de pessoas mais fortes que ele, e por isso ele ama Kushina. Na conversa entre Kushina e Mito Uzumaki, Mito havia explicado que o emblema da família Uzumaki serve para aumentar o poder de selamento do Jinchuriki, formando uma camada dupla em combinação com uma pessoa externa. Para ilustrar essa ideia, Mito pede para que Kushina suba uma escada em espiral, simbolizando a mudança dos tempos. Mito diz que elas poderiam estar dentro de um vórtice, mas que se ela tentasse escalá-lo sozinha, ela poderia encontrar o amor. E se ela fizesse isso, certamente o vórtice se transformaria numa espiral. Com essa reflexão, Kushina conseguiu focalizar sua força de vontade para prevalecer contra Kyuubi com a ajuda de Minato. Em um momento de desespero, Kushina manda Minato fugir, pois a Kyuubi tinha tomado o controle do corpo dela e atravessado seu peito. Entretanto, Minato lhe diz que ele não entregará Kushina para Kyuubi. Em suma, o poder do amor entre Minato e Kushina foi capaz de prevalecer contra a turbulência da 9 caudas. O Rasengan foi feito pelo Minato para Kushina, para que ela pudesse se defender contra os Jinchurikis com Rasengan, usando o mesmo conceito, porém amplificado. Kushina nomeou o jutsu criado por Minato como Rasengan, que significa esfera espiral, pois seu significado é sobre o profundo amor e a vontade de proteger Kushina que Minato tem. Nunca foi sobre poder bruto, mas o poder da junção dos sentimentos de Minato e Kushina. A vida deles terminou em forma de um sacrifício, em meio ao ataque da raposa de 9 caudas. Para evitar a morte do próprio filho, que acabara de nascer, Minato sugeriu selar Kyuubi dentro de Naruto, para que ele um dia controlasse e usasse o poder da besta para o bem de Konoha. Então Minato decidiu selar uma parte da Biju em si mesmo e a outra metade no seu filho recém-nascido. Porém Kurama, numa tentativa de autodefesa, sabia a coisa que ela mais odiava na vida, que era ficar aprisionada dentro dos humanos que ela tanto odiava e que a usavam como uma arma de guerra. Então, numa tentativa e revolta natural de se defender, ela tentou atacar Naruto para que não houvesse mais nenhum receptáculo onde ela pudesse ser selada. Nos últimos segundos, Minato e Kushina se lançaram na frente, morrendo no lugar dele, mas salvando a vida de Naruto. Minato terminou de executar o selo e a Kyuubi por fim foi dividida em 2, e Naruto se tornou um Jinchuriki, assim como seu pai Minato. Algumas curiosidades sobre Minakushi. Ambos compartilhavam o mesmo sonho de proteger Konoha e seus entes queridos. Minato e Kushina são à primeira vista contrastes. Minato, conhecido por sua calma estratégica e inteligência aguçada, representa a força serena, já Kushina, com sua impulsividade ardente, demonstra a força bruta. No entanto, esse aparente contraste se transforma em uma união perfeita quando suas personalidades se complementam. A calma e a racionalidade de Minato serve como um farol para Kushina em momentos de impulsividade. Sua capacidade de analisar a situação e tomar decisões estratégicas equilibra a força bruta de Kushina, evitando que ela haja sem pensar nas consequências. Por outro lado, a personalidade ardente de Kushina motiva Minato a agir com mais determinação. Sua força interior e convicção em seus objetivos inspiram Minato a lutar com ainda mais garra e inteligência para proteger seus entes queridos e alcançar seus sonhos. O amor entre Minato e Kushina é verdadeiro e puro. Eles enfrentaram diversos desafios, desde a diferença de origens até o peso de suas responsabilidades. No entanto, o amor que os une fortalece a cada obstáculo superado, servindo como inspiração para todos que acreditam no poder do amor verdadeiro. A confiança entre Minato e Kushina é inabalável.
Eles se apoiam nos momentos mais difíceis, como durante o ataque da Nove Caudas. Nessa situação crucial, trabalharam juntos para proteger a vila e seu filho, demonstrando a profunda conexão que os une. A relação entre Minato e Kushina não se baseia apenas na complementação de suas personalidades, mas também na criação de um equilíbrio dinâmico. Hanari é uma kunoichi da Vila Jomai. Quando criança, Hanari contou que se sentia muito solitária, pois nunca conheceu sua família, nem viu sua própria aldeia. Desde cedo, ela foi treinada na arte da espionagem. Certo dia, enquanto ela chorava perto de sua vila, ela foi encontrada por um jovem ninja, que no caso era o Kakashi. Ele a viu, a pegou em suas costas e a ajudou a encontrar o caminho de volta para sua vila. Ele explicou que ela poderia olhar para as nuvens quando se sentisse solitária, porque as nuvens mudam suas formas, então ela poderia ver aquilo que deseja. Os dois estavam sendo observados por um ninja da vila de Hanari, e Kakashi se despediu e foi embora. Ela ficou contente por alguém como Kakashi ter lhe proporcionado ajuda em sua vida, criando uma memória especial de ter conhecido Kakashi, a ensinando sobre seu observar de nuvens quando se sentisse sozinha. Hanari passou a olhar para as nuvens, mas também à procura do rosto dele. Ela guardou suas lembranças de Kakashi durante a infância em seu coração e desenvolveu sentimentos por ele, mas eles nunca se encontraram novamente até muitos anos depois. Ela era uma espiã da Vila Jomai, no País das Chaves, e foi enviada para se infiltrar no País do Fogo e investigar Konoha para coletar informações. Ela acabou sendo capturada por membros da Anbu e levada para a famosa Sala da Honestidade de Ibiki Morino, onde foi torturada e interrogada na tentativa de fazê-la revelar os planos de sua vila, mas ela acabou não revelando nada. Inochi Yamanaki então leu sua mente, mas não encontrou memórias do seu passado, exceto uma que ela conhecia Kakashi na juventude. No entanto, quando Kakashi reencontrou-se com Hanari, dizia a ele mesmo que nunca tinha visto ela antes, mas ela se lembrava dele. Neste caso, o terceiro Hokage solicitou uma abordagem mais humanizada. Então foi solicitado para que Kakashi passasse um dia com ela e usasse seu Sharingan para sondar sua mente. Naruto, Sasuke e Sakura observaram Kakashi andando por Konoha com Hanari ao seu lado e acharam estranho o comportamento de seu sensei. Então eles decidiram segui-lo, pois suas suspeitas seriam que Kakashi estivesse em um encontro. Enquanto Naruto, Sasuke e Sakura o espionavam, Naruto perdeu seu equilíbrio e os três caíram da árvore, gerando um dos melhores fanservices de Naruto, pois Kakashi caiu em cima de Hanari, a beijando acidentalmente. Foi nesse caso que Kakashi percebeu que Hanari, na verdade, tinha uma técnica especial em seu olho que lhe permitia gravar e apagar memórias. No meio dessa confusão, Naruto ofereceu flores de Sakura como gesto de aceitação da relação entre os dois, e Hanari reagiu com um sorriso. Nesse meio tempo, Konoha descobriu que Irichi, um dos seus Jonins, havia sido capturado pela Vila da Fechadura e propôs uma troca por Hanari. A troca ocorreu conforme planejado, mas os ninjas de Konoha armaram uma armadilha para impedir que Hanari retornasse à Vila da Fechadura com as informações sobre Konoha que ela havia obtido durante o interrogatório de Inochi, algo que Kakashi percebeu com seu Sharingan durante o beijo anterior explodindo a ponte. No meio da armadilha, Hanari conseguiu escapar e foi encurralada em um penhasco por Kakashi, que estava pronto para lutar contra ela. Confusa, Kakashi explicou como ele já estava preparado para agir, dizendo que quando o beijo acidental deles aconteceu, sem perceber, o Sharingan captou os sinais e ele acabou aprendendo o jutsu dela. Com o jutsu, ele foi capaz de ver dentro do seu próprio cérebro. O olho direito dela não olha para o mundo externo, ele enxerga o seu mundo interno, dentro de seu cérebro, e é capaz de ver o fundo dos pensamentos de qualquer um que se infiltre em sua mente. Hanari propositalmente deixou ser capturada e atraiu o interrogador para dentro de sua mente. Nisso, ela estava observando informações secretas da mente do interrogador sem que ele percebesse. Ela teria levado as informações com ela durante a troca de prisioneiros. Então, Konoha planejou recapturá-la após a troca de prisioneiros. Porém, Hanari diz que toda a preocupação foi à toa, porque as informações da vila que ela tinha roubado já haviam sido apagadas de sua mente. Kakashi duvidava, então Hanari diz para Kakashi olhar no fundo de seus olhos e verificar por si mesmo se o que ela diz era verdade ou não.
Hanari diz a ele que Konoha era exatamente o tipo de lugar na qual ela sempre quis chamar de lar. Enquanto ela passeava pela vila com ele, mesmo sendo sua primeira vez lá, quando Naruto e seus amigos lhe deram suas bênçãos, ela se sentiu aceita pela vila e escolheu não trair Konoha. Ela sabia que mesmo que ela voltasse para sua vila de origem, ela provavelmente seria obrigada a apagar as informações que ela possuía, ou então seria executada. Nesse caso, ela pede para que Kakashi a mate, pois se fosse para morrer, ela queria morrer nas mãos dele, pois só assim ela seria capaz de morrer acreditando pela primeira vez que ela foi capaz de algo bondoso pelo seu lar. Então, Kakashi diz que não pode matar alguém que perdeu seu orgulho como ninja. Segundo ele, o ninja nunca permite que suas emoções atrapalhem a missão, e ele queria lutar contra ela como ninja até o fim. Kakashi então lhe deixa ir, sem luta, nem derramamento de sangue. Após a fuga de Hanari, Kakashi disse a Naruto, Sasuke e Sakura que ela havia pulado de um precipício, a elogiando como uma ninja admirável. Mas na verdade, Hanari foi vista pela última vez indo embora, caminhando para um destino desconhecido. A história de Hanari e Kakashi não é exatamente um caso de amor não correspondido entre dois ninjas de aldeias diferentes, mas de dois ninjas que no fim das contas conseguiram se respeitar. Naruto e Sakura foram dois principais protagonistas da série Naruto. Eles se conheceram antes mesmo de entrarem para a Academia Ninja, porém a relação deles só começou mesmo quando foram designados para o mesmo time, o time 7. Desde o início, Naruto se apaixonou por Sakura, que era uma Kunoichi inteligente, forte e bonita. No entanto, Sakura não correspondia aos sentimentos de Naruto. Ela nutria um crush muito forte por Sasuke, que era um ninja popular entre os alunos da academia. Desde os tempos da academia, Sakura se mostrava ser não apenas atraída pela aparência do Uchiha, mas focando sempre nas habilidades ninja dele. Ela transformou seus sentimentos em algo muito mais intenso. À medida que a história avançava, Sakura desenvolveu uma obsessão pelo Sasuke. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para chamar sua atenção e ganhar sua aprovação, ignorando o fato que ele não estava interessado nela e a achava profundamente irritante por ser uma garotinha mimada. No começo da obra, ela era uma garota extremamente arrogante, soberba e antipática, não conseguindo enxergar as dores que Sasuke e Naruto carregam dentro de si. Ao olhar para o Sasuke, ela não consegue ver outra coisa que não seja um príncipe encantado de contos de fadas. A relação entre Sakura e Sasuke é tóxica. Sasuke frequentemente a trata com indiferença, crueldade e até mesmo desprezo. Por sua vez, Sakura continuava a persegui-lo, mesmo quando ele a rejeitasse repetidamente. Ela sacrificava sua própria segurança e felicidade em nome desse amor unilateral. Ela muitas vezes ignora os sinais de que ele está continuamente se afastando e se tornando mais perigoso, principalmente para ela. Por mais que Sakura tentasse ser gentil com ele para conseguir sua aprovação, ele a tratava com total desgosto e desprezo, como no episódio 107, onde Sasuke dá um tapa tão forte que lança comida e o prato violentamente para longe, desprezando seus gestos de tentar cuidar dele. Muito lamentavelmente, Sakura nunca conseguiu largar sua obsessão por Sasuke, para focar na pessoa que genuinamente a amava, o Naruto. Ao invés disso, ela se deixou sofrer inúmeras vezes pelo Sasuke, que sempre a tratou com completo desprezo, desdém, indiferença, nojo e repugnância. É surreal o quanto Sasuke já a fez sofrer. Sasuke a chamou de irritante logo no início da história, no capítulo 3, quando Sakura estava tentando beijar Sasuke, mas que na verdade era o Naruto transformado nele para tentar beijar Sakura. Mas quando o verdadeiro apareceu, ele sentiu uma raiva imensa dela, porque ela estava falando muito mal do Naruto, por conta de sua própria ignorância e desinteresse de compreender sua realidade, e a chamou de irritante, a deixando magoada. Ele a chamou de irritante também um pouco antes dele fugir de Konoha para junto com o Quarteto do Som, atrás do Orochimaru. Enquanto Sakura chorava aos prantos tentando convencê-lo a ficar na vila, Sasuke se virou e mais uma vez a chamou de chata. Ele a chamou de irritante novamente no capítulo 693, onde ele estava prestes a abandoná-la mais uma vez para ir lutar com Naruto no Vale do Fim. Mas Sakura, com sua enorme dependência emocional, tentou mais uma vez alcançar o coração do jovem Uchiha, mas de nada adiantou. Fora todas essas vezes que ele chamou de irritante, ele já
nocauteou um pouco antes dele decidir ir embora da vila, a deixando sozinha, triste e solitária. Não foram poucas vezes que Sakura já chorou pelo Sasuke. Ele também já ameaçou quando eles se reencontraram pela primeira vez na fase Shippuden. Também tentou matá-la 2 vezes no episódio 215. Ele já viu Madara a atravessando durante a Quarta Guerra Ninja, mas não teve reação nenhuma quanto a isso, a deixando ainda mais triste, pois seu desinteresse nela era claro. Enquanto Naruto e Sasuke estavam lutando contra o inimigo em comum, Sakura só pensava em tentar conseguir a atenção do Sasuke. Além disso tudo, ele ainda colocou no Genjutsu, atravessando seu peito para impedi-la de interferir em sua luta contra Naruto no capítulo 693. Sasuke sempre deixou claro desde o início da série que ele não tinha nenhum tipo de intenção de iniciar um relacionamento romântico com Sakura, pois seu objetivo de vida era outro. Enquanto ele estava ocupado correndo atrás da justiça pelo massacre de sua família e seu clã, Sakura não fazia nada além de pensar nele e se tornar uma Kunoichi mais forte, mas não porque ela queria ficar mais forte para um desenvolvimento pessoal ou realizar um sonho. Foi tudo para que ela pudesse alcançá-lo e não ter que depender de Naruto. Ela literalmente não conseguia se libertar dessa corrente obsessiva e cegueira emocional, o colocando sempre no pedestal, onde ele sempre seria reverenciado por ela. Por mais que Sasuke a humilhasse, a desprezasse, a xingasse, a abandonasse ou lhe agredisse de qualquer forma, ela não conseguia superá-lo e se libertar de seu gadismo extremo por ele. Ele a via não como uma companheira de equipe ou uma amiga, mas como um obstáculo que precisava ser superado, e se não pudesse ser superado, tinha que ser morto. Não importava quantas vezes Sasuke a rejeitasse, ela permanecia em sua busca como um parasita, sem respeitar sua decisão de não se relacionar com ela. É notável que os sentimentos da Sakura pelo Sasuke era superficial, pois ela não enxergava ele como um ser humano injustiçado, cheio de ódio, revolta e com todos os motivos do mundo para querer justiça. Ela nunca se sentou perto dele, querendo realmente conhecer sua pessoa, tentando entendê-lo, apoiá-lo e muito menos ver o peso gigantesco que ele carregava em seus ombros. Basicamente toda a turma do Sasuke tinha criado um crush por ele, por ser o cara mais atraente da turma, mas quantas pessoas realmente quiseram criar um laço com ele de verdade? A única pessoa que conseguiu enxergar um pouco desse ódio foi o Naruto. Olha essa cena, enquanto todos estavam o admirando, Sakura e Ino, apaixonadas, viu ele derrotando Naruto em questão de segundos. Naruto nesse momento conseguiu ver o ódio e a fúria em seu olhar. Entretanto, o sofrimento do Naruto era completamente diferente do Sasuke. Enquanto Naruto havia sofrido rejeição social total pela sociedade ninja, devido ao fato dele ter se tornado o Jinchuriki da Kyuubi desde que nasceu, Sasuke sempre disse para Naruto que era impossível que ele entendesse, pois ele nunca teve uma família para perder, o que de fato é verdade. Naruto nunca conheceu o que é ter uma família, nunca experimentou o amor de mãe, de pai, de irmãos, de ter um lugar para chamar de lar. Sasuke tinha um irmão mais velho que ele tanto admirava, tinha pai, mãe, um clã inteiro, enfim, ele tinha uma família que estava lá por ele. Já o Naruto, ele sempre foi sozinho, então seria impossível dele realmente entender o quão revoltado Sasuke estava por perder tudo do dia para a noite pelas mãos do próprio irmão que tanto admirava. A primeira e única vez que o Naruto sentiu uma fração da dor do Sasuke foi quando ele perdeu Jiraiya, que era uma figura paterna para ele. Vamos se colocar no lugar do Sasuke e imaginar uma fração de que ele realmente sentia, a dor que ele presenciou, as mortes de cada membro de seu clã, assistiu seus pais serem mortos pelas mãos do seu próprio irmão e ainda foi torturado emocionalmente e psicologicamente por ele 2 vezes, através do Genjutsu, centenas de vezes, se não milhares. Ele tinha apenas 7 anos quando tudo isso aconteceu. Sasuke é um personagem muito mais humano e realista do que as pessoas pensam. O objetivo da vida dele era claro desde o início, se vingar de um certo alguém, e quanto o da Sakura era um objetivo mais egoísta, ficar com Sasuke a qualquer custo. Até mesmo o Kakashi tentou incentivar Sasuke a desistir de sua vingança, tentando se usar de exemplo para ele, dizendo: todos aqueles que você está falando já estão mortos, porque ele mesmo perdeu pessoas queridas, e apesar de tudo isso, ele decidiu simplesmente ignorar seu passado e guardar toda essa dor para si, sendo que um tempo depois de sua conversa com Sasuke sobre a vingança, ele se ofereceu para Ino, Shoji e Shikamaru para ajudá-los em sua
missão de vingança contra Hidan e Kakuzu, que havia matado a Suma anteriormente. Então sim, Sasuke estava sozinho no mundo, ninguém o compreendia ou apoiava. Naruto não conseguia ter a menor ideia da dor de Sasuke, tendo um desejo incompreensível e egoísta de querê-lo mantê-lo em Konoha, só porque ele foi seu primeiro laço. Sakura também não conseguia perceber que os objetivos do Sasuke nunca foram de se relacionar com ela, e que ele tinha objetivos muito mais complexos do que apenas saciar seus desejos mimados. E por último, a cereja do bolo, um sensei hipócrita que perdeu as pessoas queridas e resolveu não fazer nada. Por isso Sasuke foi embora da vila, pois ele via que todos estavam contra ele, e por isso ele se tornou uma pessoa cada vez mais amarga com todos. Não é à toa que ele tinha desistido de Konoha e passou a odiá-la. Em resumo, seu sensei o incentivou a desistir de sua vingança, sendo que ele mesmo se ofereceu para ajudar a vingar o Asuma. Naruto não entendia de jeito nenhum, e a Sakura era sua maior fã, obcecada por ele pela estética, fama e habilidades Uchiha. Acho que depois de tudo isso, vocês já podem perceber claramente a diferença do time de Minato com a diferença do time de Kakashi. Não faz o menor sentido comparar a Sakura com Rin, Obito com Naruto e Kakashi com Sasuke, como normalmente a fandom gosta de fazer. Outro detalhe interessante é que se compararmos a fotos de cada um desses dois times, podemos ver o seguinte: no time Kakashi, Sasuke está à sua esquerda, Sakura no meio e Naruto à direita. Já no time Minato, Obito está à esquerda, Rin no meio e Kakashi à direita. É como se o próprio autor estivesse nos avisando indiretamente quais seriam os casais finais da obra. Obito acabaria ficando com Rin e Sasuke com Sakura. Nisso nós vemos diferenças essenciais sobre Rin e Sakura e Kakashi e Sasuke. Rin não era obcecada pelo Kakashi e tratava Obito de forma romântica, amorosa e gentil, compassiva e bondosa. Já Sakura era loucamente obcecada pelo Sasuke, tanto que não adiantava a forma que Sasuke a tratava, ou se ele a machucasse fisicamente ou psicologicamente, ela continuava o tempo todo correndo atrás dele. Além disso, desde o início, diferente de Rin, Sakura sempre subestimava Naruto e superestimava ao máximo Sasuke, colocando Naruto para baixo e Sasuke para cima. Chega a ser bizarro que existem pessoas que realmente fazem ligação de Rin e Sakura, Obito e Naruto e Kakashi e Sasuke. Quando Kakashi lutou com Obito e Naruto com Sasuke na geração de Rin, todos estavam felizes pelo fato de Kakashi ter derrotado Obito, menos a Rin. E na geração de Sakura, todos estavam felizes pelo fato de Sasuke ter derrotado Naruto, inclusive a Sakura. A sua expressão de preocupação aqui não foi pelo fato de Naruto ter sido derrotado, mas sim pela frieza do Sasuke. Mesmo após anos sem ver o Sasuke, era esperado que Sakura pudesse repensar seus próprios sentimentos e objetivos, tentando evoluir pessoalmente, superando seu crush polêmico pelo Sasuke, e finalmente reconhecer a pessoa que genuinamente a admirava, se sacrificava por ela e se esforçava para fazê-la feliz: Naruto Uzumaki. O amor é como uma semente que leva tempo para se desenvolver, crescer e se tornar uma árvore grande, forte e saudável. Nessa imagem vemos uma pequena entrevista escrita com Kishimoto, onde ele explica que havia decidido pelos casais principais em estágios bem iniciais do desenvolvimento da série. Então, ele não pretendia mudar os casais e apresentar uma história de amor verdadeira, porque ele já tinha decidido por esses casais canônicos de forma precipitada. Segundo algumas fontes, a esposa do Kishimoto não ficou nada contente com sua decisão, pois a motivação do Kishimoto de criar Hinata foi sua própria esposa, e fazer Hinata se casar com Naruto seria como se casar de novo com sua esposa, como se fosse uma homenagem à sua querida esposa. Entretanto, a sua própria esposa não curtiu nem um pouco a ideia da Sakura se casar com Sasuke, porque sua vontade real era da Sakura casar com Naruto. Ela ficou seriamente chateada com Kishimoto por isso. Isso é só para vocês terem uma noção do quão ruim Kishimoto era para criar e desenvolver bons romances. Há um tempo foi postado um comentário dizendo que dizem que a Rin gostava de Kakashi da mesma forma que Sakura gostava de Sasuke. Nesse vídeo mostramos que não, isso não é uma verdade, como também é uma lógica completamente absurda, sem qualquer embasamento. O relacionamento de Naruto e Sakura foi marcado por mais baixos muito altos do que altos, que refletiam o desenvolvimento dos personagens e da trama. Naruto sempre tentou impressioná-la, seja com suas brincadeiras, suas habilidades ou sua determinação. Ele sempre a protegeu dos
os perigos, seja com sua força, sua coragem ou sacrifício, como por exemplo, quando Naruto salvou Sakura de ser assassinada pelo Sasuke. Ela também prestou sua gratidão por ele quando Naruto foi responsável pela salvação de Konoha contra o ataque de Pain. Naruto também sempre a apoiou em seus momentos de tristeza, seja com seu humor, sua compreensão ou sua promessa. Naruto demonstrou um amor incondicional, sendo um amigo leal e sincero com ela. Ele tinha se tornado seu amigo mais precioso. Sakura, por sua vez, o via como um incômodo e o tratava com indiferença, desprezo ou irritação, ou constantemente o chamando de idiota, batendo nele inúmeras vezes no anime. E foram tantas vezes que é difícil contar, simplesmente por ele fazer qualquer besteira ou para tentar agradar ao Sasuke. Ela sempre o rejeitou, o ignorou ou o machucou tanto física quanto emocionalmente, sempre o comparando com Sasuke, o seu amor platônico, que era seu sonho mais distante, sofrendo por causa dele em diversas situações e sempre sendo atraída para ele, como se fosse um fardo natural de Sakura ser constantemente obcecada pelo Sasuke, como se fosse uma marca da maldição. Ela permanecia gostando de alguém que a desprezava tanto como ninja quanto como uma pessoa, e se culpava de colocar tanto peso nas costas do Naruto, a ponto de chorar por ele também. No entanto, com o passar do tempo, a relação dela com ele foi melhorando, e Sakura foi mudando sua visão sobre ele. Ela foi reconhecendo seu valor, seu esforço e seu crescimento. Sakura desenvolveu uma amizade pelo Naruto, que havia se tornado seu companheiro mais fiel. Quando Naruto saiu de Konoha para treinar com Jiraiya, todos os genins iniciaram seus próprios treinamentos. E quando Naruto voltou, percebo a reação de Sakura a revê-lo foi de pura saudade dele, e pelas suas emoções, ela estava sentindo talvez até algo a mais aí, pois é notável que ela ficou envergonhada. Antes, Sakura nitidamente o odiava, desprezava e o repudiava, mas durante o treinamento do Naruto aprendendo o Rasen Shuriken, ela passou a defendê-lo, como aconteceu entre ela e o Sai, ao testar como ficariam suas emoções se ele zombasse do Naruto na frente dela. Porém, ao descobrir os verdadeiros sentimentos da Sakura sobre o Naruto, ela ficou envergonhada, mas feliz. Em outra ocasião, quando Sakura viu Naruto na forma de Biju, ao invés de ficar com medo dele e chamá-lo de monstro, ela viu quanto sua busca pelo Sasuke o estava perturbando, que no caso era o peso que ele carregava devido à sua promessa de trazê-lo de volta. Ao vê-lo, Sakura viu um menino alegre, sorridente, que costumava ser agora transformado num monstro. Ao invés de repudiá-lo, Sakura chorou por ele. Ao observando, Yamato pode claramente ver o quanto Sakura se importava com ele. Yamato diz com suas próprias palavras: o importante é a intensidade dos seus sentimentos por ele, não é? Dá para perceber só de olhar. Agora chegamos no ponto-chave. Sakura mais tarde chegou a se declarar falsamente para o Naruto. Seu objetivo era fazer com que Naruto desistisse do Sasuke, pois na cabeça da Sakura, o Naruto havia aceitado o fardo de salvar o Sasuke para tentar fazer com que ela eventualmente se apaixonasse por ele. Sakura não estava pensando nele ou no Sasuke, ela estava pensando apenas nela mesma. Ela pensava que ao se declarar para o Naruto, ele acreditaria em suas palavras e faria o que ela mandasse fazer, que era ficar na vila esperando por ela. E então, acreditando que o Naruto agiria como um completo idiota, Sakura teve a ousadia de se declarar falsamente para o Naruto e dizer as palavras que o Naruto sempre quis ouvir, mas com as piores intenções e objetivos possíveis. Ela quis manipular seus sentimentos, o fazendo pensar que ela estava apaixonada por ele e que havia superado Sasuke para ficar com ele. Naruto não caiu no papo dela e conseguiu ver as mentiras em suas palavras de dor, ao ouvir as palavras que ele sempre quis ouvir, mas repletas de péssimas intenções. Desde criança, ela nunca mudou seus sentimentos, nunca amadureceu, nunca reconsiderou ou pensou em outro possível namorado para ela, permanecendo sempre uma boba com uma paixonite por um rapaz que só lhe trazia dores. Acho que a frase do Pain, "eu vou te fazer conhecer a verdadeira dor", se encaixaria muito bem no contexto de Sasuke falando para Sakura. Enfim, Naruto, sabendo que Sakura nunca lhe daria uma chance, percebeu as mentiras escondidas nas palavras dela, esfregando na cara dela: "eu odeio pessoas que tentam me enganar". Nesse momento, Sakura ficou sem reação e recuou, pois viu que não conseguiu o que queria. O relacionamento de Naruto e Sakura foi influenciado por muitos fatores externos, que complicaram ainda mais as suas chances de ficarem juntos, mas o principal deles foi a obsessão de Sakura por Sasuke, que se tornou um renegado, um criminoso e um inimigo. Se pararmos para pensar, o Sasuke foi o motivo da separação do time 7, da promessa de Naruto para Sakura,
da rivalidade entre Naruto e Sasuke, mas num universo alternativo, onde Sakura tivesse amor próprio e tivesse noção de que o rapaz por quem ela gostava não gostava dela, e ela podia ter se aberto para alguém que a amava do jeito que ela era. Sakura e Naruto poderiam ter se tornado parecidos com Minato e Kushina. A personalidade agressiva e independente da Sakura é igual à personalidade de Kushina, então criar um casal entre Naruto e Sakura seria semelhante a Minato e Kushina, porém na nova geração. Seria uma boa homenagem a Minato e Kushina caso Sakura tivesse se apaixonado pelo Naruto e casado com ele. Há alguns paralelos interessantes entre Kushina e Sakura que podem facilmente ser notado, como Kushina abraçando Naruto da mesma forma que Sakura o abraçou quando ele salvou a vila, de ambas cortando seus cabelos em situações semelhantes, e ambas têm a mesma expressão de surpresa, tristeza quando encaram alguma situação ruim. Eles teriam não apenas combinado muito bem juntos, como também seria um belo exemplo que as garotas nos animes possuíssem a capacidade de mudar de sentimentos ao longo do tempo. Temos dois exemplos canônicos apresentando essa mudança de sentimentos. A primeira é de Ino Yamanaka, que gostava de Sasuke Uchiha, e conforme o tempo ela foi mudando seus sentimentos e passou a gostar do Sai. Outro exemplo é o de Hinohara, que gostava de Kakashi, porém conforme os anos foram passando, ela conseguiu escolher quem amar no fim das contas, Obito Uchiha. Poderia ter acontecido da mesma forma com Sakura, dela mostrar que mudanças significativas de sentimentos são possíveis a todo momento. No entanto, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Se Sakura tivesse conseguido largar toda sua obsessão pelo Sasuke com o tempo, a relação entre Naruto e Sakura teria se fortalecido, e juntos seriam se incentivados a alcançar novos patamares. E se você quer continuar acompanhando mais análises como essa, te incentivo a se inscrever no canal, pois trazemos vídeos profundos como esse. Então, se você gostaria de estar apoiando o canal, se inscreva. Obrigado por ter assistido até aqui, valeu, fique com Deus, respeite sempre seu pai e sua mãe, fui!